Viu? Ele retira na hora. Quem tem privacidade, ele retira. Então, vamos lá. Eu vou logo passar alguns informes para vocês a respeito da feira. Então, a apresentação da feira, né, com os vídeos de vocês, está marcada para o dia 17 de setembro. Então, é interessante que vocês já ajustem aí as equipes para estarem fazendo os trabalhos, né? Então, espero que vocês já tenham aí escolhido os seus respectivos temas. Pode ser experimento, pode ser uma pesquisa que vocês vão apresentar. Então, vai depender muito aí do tópico que vocês vão trabalhar. A priori, o que precisa ter não é um vídeo muito longo, né? De no máximo aí 10 minutos, para que vocês possam apresentar alguma informação, né? Um vídeo bem trabalhado vai ficar muito bom. Então, nossa aula de hoje, né? Aqui nossa aula na turma 200, né? É exatamente um tópico que era para nós termos terminado no segundo período, que nós não conseguimos, que é o tópico da termodinâmica, né? Então, ficou faltando esse tópico da termodinâmica para a gente concluir. Aí a gente vai terminar essa, e na próxima semana vamos terminar o tópico de termodinâmica, para a gente começar o tópico do terceiro período, que é o tópico de ótica, certo? No livro de vocês aí, vocês já vão verificando essas situações, certo? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, vamos aqui iniciar nossos trabalhos. Pode falar, Raíssa. Quer falar alguma coisa? Vou desligar aqui o microfone da Raíssa. Pronto. Desliguei aqui o microfone dela. Então, vamos aqui para a nossa apresentação. Então, espero que todo mundo esteja vendo aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se vocês estão vendo. Tá vendo. Então, aqui para a apresentação da tela. Qualquer dificuldade aí, se vocês tiverem, vocês podem perguntar. Então, aqui a nossa tela inicial, né? Que é a turma do segundo ano de Física. Nós vamos estar falando hoje da primeira lei da termodinâmica, né? Especificamente a lei que trata sobre a conservação da energia. E aí, na próxima semana, nós vamos falar da segunda lei, que vamos falar um pouco das máquinas térmicas, ok? Então, aqui eu tenho um texto que vai ficar lá para vocês verificar esse texto também, falando sobre a origem do calor, né? Então, nós sabemos que o calor, ele tem vários momentos bem interessantes, né? A priori, se imaginava que o calor era uma quantidade de matéria, né? Depois foram se fazendo, evoluindo os conceitos, né? Até onde chegamos hoje, que é a ideia do conceito de energia. Então, temos aí um textozinho falando aí sobre essas partes relacionadas aí ao calor. Então, vou deixar para vocês fazerem essa leitura, que fica mais interessante para vocês fazerem essa leitura. Mas, a priori, é exatamente essa ideia do conceito de calor, né? Que, a princípio, era tratado como se fosse uma quantidade de alguma coisa, como se fosse uma massa, né? E depois foi se trabalhando o conceito de energia, né? Que era muito mais além do que se imaginava para o conceito de calor. Então, uma das características, né, da primeira lei da termodinâmica é esses conceitos que a gente relaciona aos aspectos relacionados ao gás. Então, eu vou pegar aqui um ponteiro para fazer aqui um detalhamento para vocês. Vou pegar aqui uma caneta esferográfica, certo? Então, você tem aqui um recipiente. Imagine que eu estou fazendo direitinho, viu, pessoal? Eu tenho aqui um recipiente, aí eu tenho aqui um êmbolo, né, que vai aprisionar um gás aqui dentro, certo? Então, esses pontinhos aqui que eu estou colocando é como se fossem as moléculas do gás, certo? E aí eu vou colocar aqui uma chama. Essa chama aqui é a nossa fonte de calor, que eu vou chamar de Q, certo? Vou chamar de Q. É a nossa fonte de calor. Então, ela vai alimentar aqui o sistema, essas moléculas vão ficar mais agitadas, certo? E essa agitação faz com que elas se movam e se choquem com as paredes do recipiente. E aí você tem a impressão até que tem mais moléculas, mas na realidade não é que tem mais moléculas. As moléculas estão mais agitadas e elas conseguem estar em vários pontos quase que ao mesmo tempo.
E isso, às vezes, é tão pressionado, é uma quantidade tão absurda, que chega ao ponto de mover o êmbolo, né? Fazendo com que o gás se expanda, né? O gás altere o seu volume, né? E essa alteração de volume, quando o êmbolo aqui se move, né, deslocando, ele faz uma variação do volume. Aqui antes eu tinha um volume inicial, que eu vou chamar de V0. E aí, quando esse êmbolo, porventura, consiga se deslocar até a altura que eu falei aqui para vocês, é uma altura relativa, se deslocou. Né? Eu vou imaginar que aqui é como se fosse uma referência do deslocamento do êmbolo, certo? Então, ele se deslocou daqui para cá, ele vai atingir um volume V, né? E essa diferença aqui de volume, né, V0, vai ter uma variação de volume, né? E aí a gente vai descobrir mais na frente, né, que essa variação de volume, né, esse ΔV, faz com que o sistema gasoso, né, se ele aumenta, né, eu vou botar aqui um ΔV, isso implica, né, eu vou botar aqui uma setinha aqui, isso implica num trabalho, que eles chamam aqui de W, né? Implica aqui no trabalho. Né? E esse trabalho, ele pode acontecer de duas maneiras, certo? A primeira maneira disso acontecer é quando o volume aumenta, que eu tenho o trabalho positivo. Então, eu vou colocar aqui a referência, ó, ΔV positivo. Quando o ΔV for positivo, isso implica num trabalho que o gás realiza. Eu vou chamar de um trabalho positivo. Quando o gás faz trabalho, ou seja, desloca, o gás deslocou o êmbolo. Então, o gás faz trabalho. Então, nesse caso aqui, eu tenho um trabalho positivo. Mas vamos supor que eu aplique uma força externa. E aí faça com que o êmbolo que antes estava nessa posição volte para essa posição, né? E aí eu não vou me preocupar muito com a fonte externa, né? Eu vou me preocupar com essa compressão, né? Porque é devido a essa força. Então, o gás sofre um trabalho, né? Então, o gás sofrendo esse trabalho, eu vou ter um ΔV, vou chamar aqui de ΔV, né? Uma variação de volume negativo, ou seja, eu parti de um volume maior para um volume menor. Então, eu vou ter um ΔV negativo. Isso implica que o gás realiza um trabalho negativo, né? Ele sofre um trabalho. Então, o gás sofre um trabalho, ΔV negativo. Tá ok? Então, esse balanceamento energético aqui, essa equação, né? Esse balanceamento energético, ΔU igual a Q menos o trabalho, né? Esse ΔU está relacionado a um outro aspecto do sistema, que é o movimento das moléculas. Quanto mais movimento, mais energia interna. Ele vai passar de um nível de energia para um outro nível de energia. Então, isso está relacionado à variação de temperatura, ΔT. Então, eu vou dizer aqui que se o ΔT for positivo, isso implica dizer que o meu ΔU também é positivo. Se o meu ΔT for negativo, isso implica dizer, né, que o ΔU é negativo. Então, isso está relacionado a quê? Ao aquecimento e resfriamento do sistema. E isso pode acontecer, certo? Então, você vai ter o quê? Por exemplo, eu tenho uma bexiga, né, cheia de ar. Aí eu enchi a bexiga. Ela está bem cheia. Aí eu quero murchá-la, né? Em tese é isso que a gente fala, né? A expressão que a gente usa aqui. Então, o que é que eu faço? E eu não quero abrir a válvula, né? Ou seja, liberar
o ar que eu coloquei. Eu quero que ela murche, né? Ela diminua o seu volume, né? Relacionado à temperatura. Então, eu vou e coloco no freezer. Então, ela vai esfriar, essa agitação molecular vai diminuir, e aí a bexiga vai diminuir o seu espaço, porque ela não vai ter mais essa agitação para fazer essa concentração, criando aí essa expansão. Então, ela vai ter um pouquinho de compressão devido à relação de temperatura que está relacionada à energia, certo? Em que é U, viu, pessoal? Vou botar aqui um U bem feitinho. Pronto. Delta U. Ok? Então, a priori, a ideia é basicamente essa, certo? Então, aqui nós estamos relacionados à energia interna. Energia interna. Energia interna. Então, eu tenho o quê? Isso aqui ligado à temperatura, ΔT. Isso aqui ligado ao volume. Volume. Isso aqui ligado ao volume, que é o trabalho. Isso aqui ligado à variação de temperatura, que é a energia interna. E isso aqui é a nossa fonte que alimenta o sistema, né? É o calor externo. É quando o sistema recebe calor, né? Aí você tem aí um balanceamento energético. Então, isso aqui está sempre ligado ao princípio da conservação da energia. Então, vamos aqui para os casos particulares. Então, vamos, primeiro caso aqui, a transformação adiabática. Então, nas transformações adiabáticas, não há transferência de energia sobre a forma de calor. Ou seja, o calor do sistema se mantém constante. Ou seja, aquele Q, né, aquele Q lá, na equação, aquele Q é igual a zero. Então, se o Q é igual a zero, então na nossa fórmula lá você tem o quê? Que o ΔU, o Q agora não aparece mais na equação, então não tem mais o Q aqui, é igual a menos o trabalho. Então você vai ter o quê? Nos casos onde aumenta a energia interna, ΔU positivo, vim aqui, deixa eu apagar aqui, desculpa aí, ponteiro, borracha. Ponteiro. Trabalha W. Nos casos quando aumenta a energia interna, o trabalho é sofrido, né? Nos casos onde a energia interna diminui, aqui é negativo, o meu trabalho é positivo, ou seja, o gás realiza trabalho. Como é que é mais ou menos isso no gráfico, né? Se você pegar aqui um gráfico, pressão, a gente viu lá no assunto anterior, versus volume, e aí você tem aqui a primeira isotérmica, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, também de novo, mas lembrando lá do assunto passado, as curvas isotérmicas, aqui as temperaturas são constantes. Aqui eu tenho a temperatura T1 e aqui a temperatura T2. As transformações adiabáticas são o elo de ligação aqui, ó, entre as curvas isotérmicas. Então, esse aqui, ó. Então, aqui é uma curva diabática, né? A gente chama de elo de ligação entre as isotérmicas. Então, esse clássico aqui é quando você muda de temperatura, né? Você tem aqui, por exemplo, ele passa desse volume para esse outro volume, ele se expandiu adiabaticamente, né? Então, ó o que é que acontece. Ó. Quando ele se expande adiabaticamente, a temperatura, aqui é o volume. Quando ele se expande adiabaticamente, a temperatura diminui. Quando ele
ele se comprime adiabaticamente, a temperatura diminui. Quando ele se comprime adiabaticamente, a temperatura aumenta. Ele passa de T1, né? Porque T1 é menor do que T2. Então, quando eu tenho aqui uma compressão, ó, eu passei desse volume maior aqui. Vou chamar aqui de volume V2. Aí aqui, ó, eu tenho um outro volume. Era para ser bem retinho, viu, pessoal? Porque não ajuda muito aqui o mouse. V1. Observe que o volume V2 está na frente do V1. Então, o V2 é maior do que o V1. Você pode colocar aqui, ó, V2. V2 é maior do que V1. Aqui é para ser um 2. Tomara que eu consiga corrigir. Vou pegar aqui uma borrachinha para apagar aqui que fica melhor. Então, V2 é maior do que V1. Então, nesse caso aqui, quando você tem uma diminuição de volume, você tem um acréscimo de temperatura. Então, essa é uma característica das transformações adiabáticas. Quer ver um exemplo onde vocês podem perceber isso com bastante agilidade? Quando você vai encher um pneu de bicicleta com aquela bomba, né? Então, observe que quando você está comprimindo aqui, você comprime aqui rapidamente, no que você volta, não dá tempo. Você fica comprimindo o ar, a bomba esquenta. Não dá tempo de trocar calor com o meio externo, então a bomba esquenta exatamente por causa dessa compressão do ar. Então você tem aí o exemplo de uma aproximação da transformação adiabática, certo? Esses são os exemplos que nós temos. Então aqui nós temos aqui a relação que eu falei para vocês, aí nós vamos para a próxima transformação. Aqui está um outro exemplo de spray, né? Também que tem essa relação do conceito adiabático. Aqui uma bomba de bicicleta, né? Que dá também para a gente fazer esse exemplo aqui. Transformações isotérmicas. O que é uma transformação isotérmica? Nesse caso, não varia a temperatura, certo? Então, ΔT aí é zero. Vou botar aqui ΔT, zero. Se o ΔT é zero, lá pelas indicações que nós falamos, isso implica que o ΔU também é zero. ΔU, zero. Porque se um é zero, o outro também é zero, porque eles são dependentes. Então, nesse caso aqui, você vai ter o quê? O trabalho igual ao calor. Aí, um aspecto interessante que a gente vai falar no próximo tópico da segunda lei. Eu posso converter todo o calor em trabalho. Não posso. Pela segunda lei, eu não posso. Mas eu posso converter todo o trabalho em calor. Isso é um fato curioso. Porque isso viola a segunda lei. Eu posso converter todo o trabalho em calor, mas não consigo fazer o inverso, converter todo o calor em trabalho. Portanto, para perder ou ganhar energia sob forma de calor, o sistema tem que compensar com a realização de trabalho. Onde? Quando o trabalho for positivo, o gás recebe calor. Quando o trabalho for negativo, o gás cede calor, certo? É mais ou menos dentro dessa perspectiva aqui. Tá bom, pessoal? Então, esse tipo de transformação verifica-se sempre em situações de compressão e de expansão lenta. A outra que eu falei da diabática é rápida, certo? Da agitação mecânica. Essa aqui é aquela bem devagarzinho, certo? Bem lentamente. São esses casos aqui. Nas transformações isobáricas. Nas transformações isobáricas, ela ocorre a pressão constante, certo? A variação de energia interna nessas transformações é diferente de zero. Ou seja, lá naquela equação, quem é zero agora aqui é quem agora você vai ter, ó, é o trabalho PV, certo? Aí a variação de energia interna nessas transformações é diferente de zero. Então, ou seja, basicamente,
vocês vão usar a primeira lei completa, né? Nos casos das transformações, vocês vão usar aquela primeira lei completinha, porque vocês vão ter o ΔU diferente de zero. Vocês vão ter calor recebido ou cedido, né? Porque vai depender do sistema. E vocês vão ter trabalho, né? Isso acontecendo a transformação, a pressão constante, a pressão constante. Então, esse tipo de transformação ocorre no aquecimento ou resfriamento de um líquido em sistema aberto, onde a pressão é constante e é igual à atmosférica, né? Igual à atmosférica. Então, você vai usar basicamente a primeira lei completa. A única diferença é que você vai trabalhar os casos com pressão constante. Só essa distinção, tá bom? Na transformação isocórica, nesse caso aqui, não existe variação de volume. Então, o que acontece? O trabalho é zero, o W é zero. Logo, a variação de energia interna nesse sistema depende do que recebe ou cede, né? Então, assim, o ΔU é igual ao calor, certo? ΔU é igual ao calor. Essas transformações, né? Essas transformações é típica de situações em que se verifica o aquecimento ou resfriamento de um líquido num sistema fechado de fronteira rígida, certo? Então, nesses casos aqui, você vai ter o quê? Se ele recebe calor, eu vou ter uma variação de energia interna aumentando. Se eu perdo calor, eu tenho uma variação de energia interna diminuindo, tá bom? É só vocês lembrar bem desses casos aí. Então, nós vamos aqui para os nossos exemplos de hoje, tá bom? Para a gente encerrar. Então, a primeira lei da termodinâmica diz respeito a, como eu falei para vocês, conservação da energia. Bom? Aqui. A primeira lei da termodinâmica estabelece que o aumento ΔU da energia interna de um sistema é dado por ΔU, Q menos o trabalho. Onde Q é o calor recebido do sistema e W é o trabalho que esse sistema realiza. Se um gás real sofre uma compressão, compressão o quê? Diminuição de volume, pessoal. Adiabática, o que significa adiabática? Esse Q aqui não vai existir. Então, ΔU é menos o trabalho. Então, como ele sofreu aqui, né? Se um gás real sofre uma compressão adiabática, o que acontece com o volume? Ele diminui. Então, nesse caso aqui, da diminuição do volume, nós vamos ter o quê? Aí aqui, ó, vamos ver os exemplos. Q igual a ΔU? Não. ΔU igual a menos W, né? Q igual a W? Não. ΔU igual a menos W. W igual a zero? Não. O W, ele vai sofrer negativamente. Q igual a zero é a resposta, né? Q igual a zero, que é adiabática, né? Q igual a zero. Não tem esse caso aqui, ó, que é ΔU igual a menos W. Não tem. Então, no caso aqui, a gente vai pegar pela definição da adiabática, que significa Q igual a zero. Tá bom? Bem facinho, facinho. Considere as proposições a seguir sobre as transformações gasosas. Numa expansão isotérmica, tá? Vamos lembrar aqui, expansão isotérmica. Então, vamos pegar aqui o exemplo lá do gráficozinho, né? O gráfico PV, né? Vamos analisar pelo gráfico. P, V. Vamos pegar aqui uma curva isotérmica. Uma curva isotérmica, certo? Então, aqui eu tinha um volume V1 e aqui um volume V2. Então, V1 é menor do que V2, V2 é maior do que V1. Então, aqui você tem uma pressão P2. Uma pressão P2, relacionado lá ao V2. E você tem aqui uma pressão P1. Observe que o P1 é maior do que o P2. Então, nesse caso aqui, ó, numa expansão isotérmica, aumentou o volume. A pressão do gás aumenta? Não, a pressão do gás diminui. Então, isso aqui é falso. Falso.
Numa compressão isobárica, pressão constante, né? Se você pegar lá o exemplo da curva, também PV, né? Você vai ter aqui uma transformação isobárica. Aqui é pressão. E aqui é volume. Então, você vai ter aqui uma reta, certo? Então, aqui você tem uma isotérmica e aqui você tem outra isotérmica. Lembrando que quanto mais afastado da origem, maior a temperatura. Então, aqui você tem uma temperatura, T1, e aqui você tem outra temperatura, T2. T2. Então, o que você tem aqui? Numa compressão isobárica, ou seja, eu vou passar desse ponto aqui, ó, de maior volume, para esse ponto aqui de menor volume, certo? Então, eu passei da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Ó. Compressão significa diminuir o volume, daqui para cá. Então, você vai ter o quê? Sua temperatura aumentada? Não, você vai ter sua temperatura diminuída. Então, isso aqui também é falso. Né? Se você pegar o exemplo aqui do gráfico. Numa expansão adiabática, lembra lá daquela definição que nós falamos naquela hora, né? Quando você altera o volume, vamos pegar lá o exemplo já, né? Então, numa expansão adiabática de um gás perfeito, sua temperatura absoluta diminui, né? Lembra lá que nós mostramos para vocês? Ó, vamos pegar lá na definição da adiabática, lá na primeira, né? Aqui, ó. Expansão adiabática, ele saiu daqui do volume menor para o volume maior. Então, a curva aqui veio para a curva de baixo. Então, a temperatura que antes era T2 veio para uma temperatura T1, que é menor. Então, está correto, né? Essa característica. Né? Então, a temperatura absoluta diminui. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, você tem a resposta aí, letra C. Tá bom? Isso aqui a gente definiu lá dentro do texto. Com relação às transformações sofridas por um gás perfeito, assinale a alternativa incorreta, certo? Então, vamos lá. Na transformação adiabática, a variação da energia interna é nula. É não, pessoal, está lá descrito lá, variação da energia interna. Isso aqui já é incorreta. A da energia interna é diferente de zero. Na transformação isobárica, não há variação de pressão do gás, correto. Na transformação isotérmica, a energia interna não se altera, correto, né, que é a variação de temperatura. Na transformação adiabática, não há troca de calor com o meio externo, correto. Na transformação isotérmica, há troca de calor, correto, certo? Com o meio externo, correto. Há troca, não é que não há. Onde não há troca? Na adiabática, na isotérmica, há troca. Bom? E por último, aí, para a gente encerrar, né? Qual é a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules durante uma compressão isotérmica? Aí nós vamos pegar lá aquela definiçãozinha, né? Ó, delta U. Isso aqui é igual a Q menos o trabalho, né? Como ele está dizendo que isso aqui é zero, certo? Isso aqui é zero. Então, aqui fica o quê? Trabalho, W, igual a Q. Então, o que acontecer com o trabalho, acontece com o calor. Como é uma compressão, o que é compressão? Diminuição de volume. Então, nesse caso, o trabalho vai ser negativo. Então, é menos 80 igual a Q. Então, qual é a nossa resposta? Letra E. E aí a gente finaliza hoje, como eu falei para vocês. Aí a gente não tem atividade hoje. Nós vamos manter aí a nossa ideia do projeto, né? E aí na próxima semana, eu vou fechar o tópico de termodinâmica, aí eu passo uma atividadezinha, como se fosse uma atividade do mês. Ou eu reforço novamente e deixo para passar a atividade na semana seguinte para fechar o nosso mês de agosto. Tá bom? Então, basicamente, é isso aí, pessoal.
Alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Pode perguntar tranquilamente.